Oi, turma. Hoje vamos falar sobre eletromagnetismo e circuito magnético, né? Vamos falar sobre magnetismo. O intuito dessa aula é justamente mostrar a vocês como é que funciona, né? Aplicar os conhecimentos que são relativos aos eletromagnetismo e os circuitos magnéticos, né? Botei até aqui o magneto para vocês, para lembrar do assunto. E aí vamos começar, o magnetismo, né? Na verdade, o que é magnetismo? Gente, nada mais é que um fenômeno que causa atração exercida por certos materiais específicos sobre o ferro. Então, ele vai ocorrer, essa atração, né, em alguns materiais e especificamente o ferro, que ele vai sentir essa atração. Então, a gente tem vários tipos. O ímã, que é considerado, né, todos os materiais que apresentam propriedade magnética. Esses podem ser ímãs naturais e artificiais, né? A gente tem eles, né, os naturais. Nós temos os artificiais, aqueles que de geladeira apresentam polos, ou seja, nas extremidades dele, eles são responsáveis pelo poder de atração. Um polo norte e o outro polo sul. Estes polos, eles são inseparáveis. Polos iguais se repelam e polos diferentes eles se atraem. Então, quando a gente coloca um fone de ouvido na frente do outro fone, eles têm o poder de magnetismo. E ao invés de deles se unirem, deles fazerem a união, né? Então eles se repelam. Eles não conseguem, a gente não consegue encaixar um no outro, tá? A gente não consegue fazer, porque ele tem esses polos, né, iguais, que acabam se repelando. A gente tem aqui, ó, duas formas. O forma de atração e repulsão. Sempre a atração vai ser um positivo e um negativo. Só que no magnetismo a gente não tem esse positivo e esse negativo. A gente tem o norte e temos o sul. Então, características sul e sul, eles tendem a se repelir. E eles se atraem quando ele for sul e norte ou norte e sul. Independente da organização, né, de quem venha primeiro, eles têm que ser diferentes. A outra coisa é que a Terra ela tem um ímã natural, né? O polo norte geográfico da Terra é uma realidade, o polo sul magnético. O polo sul geográfico é o polo norte magnético. Então, a gente tem aqui o polo, né? A gente tem aqui, ó, o polo norte e o polo sul. Eles têm características diferentes, né? Isso. Eles não se encontram, mas eles têm energia, né? A própria Terra, ela é um grande ímã natural, né? Eles não se encontram, mas eles têm uma quantidade de cargas que eles podem se unir. Inseparabilidade dos polos. Existem propriedades que definem que os polos dos ímãs são inseparáveis, né? Mas se a gente quebrar eles, um ímã, em várias partes, a gente vai perceber que eles têm um lado positivo, ou um lado sul e um lado norte. Sempre vai ter. Então, quando a gente quebra um ímã, a gente parte ele em vários pedaços, eles se tornam separáveis, né?
inseparáveis. Por quê? Porque sempre vai ter um lado norte e um lado sul. Se eu colocar esse norte aqui, óbvio que eles vão se repelir, porque ele tem as características iguais. Se eu fizer ao contrário, eles tendem a se unir, não é isso? Eles têm a atração. E o que é o campo magnético? É o espaço compreendido entre dois polos magnéticos que atuam em linhas de forças magnéticas, tá? Então, o polo magnético é tudo que vai acontecer aqui, ó, ao redor. Então, ao redor ele também vai estar com o seu magnetismo. Óbvio que a maior fonte de magnetismo vai ser o polo norte e o norte e o polo sul. Mas o campo magnético é essa parte aqui todinha que fica ao redor entre os dois polos. Ele vai atuar como linha de força magnética. Essas forças, elas se dispõem no ímã em forma de linhas, né? Estas linhas tornam visíveis que se realizam experiências utilizando uma lamilha de ferro. Então, elas tendem a unir e aqui, ó, aqui tudo é o campo magnético, tá? Nós temos o polo norte e o polo sul. Aqui no meio nós temos o eixo, né? Mas ao redor a linha de força. Essa linha aqui, ela vai ajudar o campo magnético. Eletromagnetismo. Como é que ela ocorre, né? A gente falou agora dos ímãs, né? Os ímãs, que ele tem essa força eletromagnética. Ele apresenta, o eletromagnetismo, ele apresenta um magnetismo passado pela corrente elétrica em um condutor e um circuito elétrico. Isso vai ocorrer juntamente com a eletrostática, que a gente estava vendo ontem, né, na aula passada. O campo magnético e os seus condutores. As linhas que atuam de força situam-se em torno do condutor num plano de 90 graus em relação ao comprimento. Como o caminho da corrente é paralelo ao condutor, podemos concluir que as linhas de força magnética estão 90 graus em relação ao caminho da corrente. Então, aqui vai passar o eletromagnetismo, né? A corrente elétrica. E aqui a gente vai ter o caminho da corrente. Então, a força magnética, ela vai estar aqui, ó, em 90 graus, tá? Ela vai estar passando por aqui pela linha magnética, pela linha elétrica. Em 1819, durante uma aula de eletricidade, né, Hans, um dinamarquês, aproximou uma bússola de um fio percorrido por uma corrente. E olha o que ele acabou percebendo, que no circuito constante de sentido de linhas de força magnética nas posições, né, indicadas na bússola, ele invertendo o sentido horário, também se inverte em sentido de linhas de força. Então, o que ia acontecendo? Ia acontecendo que a bússola, né, isso? A bússola, ela ia funcionando de acordo com a linha força magnética, a posição indicada, né? Então, esse eletromagnetismo a gente também usa no saca-rolha, né? O saca-rolha, ele tem uma pressão correspondente ao sentido da corrente elétrica e o sentido do giro corresponde nas linhas de força. Então, quanto mais a gente vai mexendo o saca-rolha, rolando para que a rolha ela saia, se desprenda, se a gente for aplicar no eletromagnetismo, a gente também vai perceber que o sentido da corrente elétrica, né, vai também corresponder ao sentido da força magnética. Então, se a força ela vai para o lado direito, o sentido elétrico também ele tende a ir para esse lado.
próxima aula a gente continua com eletromagnetismo e até lá.